E aí, galerinha? E hoje nós trazemos esse vídeo para fazermos mais reflexões sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma. Hoje nós vamos falar da publicação em folhetim da obra, a publicação do livro em 1915, vamos falar do nome do personagem, Policarpo Quaresma, vamos falar da figura polêmica de Lima Barreto, vamos falar da loucura na obra e a historicidade e obra, e também a construção de tipos sociais em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos lá, viajar juntos. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra da UERJ, tem essa apresentação aqui da Penguin e Companhia das Letras, que é muito bacana, porque ela tem uma introdução da Lilia Schwartz, que é uma das especialistas em Lima Barreto, na produção de Lima Barreto, certo? Essa introdução é muito legal porque ela vai contextualizar a obra, a vida de Lima Barreto, a sua divulgação primeiro, né, em folhetins, em fascículos, num jornal vespertino, tá? Então vale muito a pena você ter essa edição, se você puder, né, claro, e ler essa introdução e ler também o primeiro, tá, grande comentarista, né, de Lima Barreto, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que escreveu esse prefácio à época. Então Lima viu esse prefácio bastante elogioso, né, que foi o prefácio do Oliveira Lima, tá? Então vale a pena porque nessa obra você tem, né, essa introdução da Lilia e esse prefácio de um contemporâneo de Lima Barreto, certo? Então vamos lá. Como é que essa obra ela foi publicada pela primeira vez? Ela foi publicada em folhetins, né, no jornal do Comércio, e era um jornal, né, muito popular à época, essa obra ela era publicada no jornal vespertino, no jornal da tarde, certo? Então, num jornal de um dos maiores, de maior circulação, tá, na capital do Rio de Janeiro, certo? Então, e o Jornal da Tarde, ele era um jornal um pouco menor, ele só tinha 4 páginas. E o Jornal da Manhã, o matutino, ele tinha 15 páginas. Então, de uma certa maneira, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele tinha um destaque. Então, essa sessão que era publicada, o folhetim, era uma sessão de muito sucesso. E esse folhetim ele foi publicado, tá, durante 2 meses no ano de 1911. Então funciona, né, vamos pensar assim na recepção, né, como que funciona essa recepção, né? Funciona como se fosse uma novela, certo? Na qual todo dia você liga a sua TV, na época não tinha TV, né? Você liga todo dia a sua TV para assistir capítulo a capítulo. E o livro, né, a obra, né, ela foi publicada e pensada originalmente, daí o ritmo da obra. É uma obra muito gostosa, muito leve, apesar de ser muito reflexiva e de ter muitas questões importantes e interessantes, né? Ela é publicada nesse sentido de gerar uma aproximação para com o leitor, de capturar o leitor, né? E de fazer com que ele fique curioso para que no dia seguinte ele compre o jornal, e era uma maneira de também monetarizar o jornal, certo? E leia o romance e conheça a história do Major Policarpo
Quaresma, certo? A obra não ia se chamar originalmente Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele tinha um outro nome mais formal, né? Mas ela já foi, né? Assim para o jornal com esse título. O Lima Barreto ele mudou, ele fez 3 possibilidades de título, sendo a terceira o título original da obra, certo? E o que é a literatura de folhetim para a época? É uma literatura, gente, de entretenimento. É uma literatura, né, considerada pelos acadêmicos, inclusive da época, né, da Academia Brasileira de Letras, lembrando a vocês, né, que o Lima Barreto tentou entrar na academia 3 vezes, né, e na terceira tentativa depois ele retira sua candidatura, mas nas 2 anteriores ele não foi aceito. Então ele tinha muita vontade, sobretudo, de entrar à Academia Brasileira de Letras, na Academia Brasileira de Letras, com a sua obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele apresentou, né, essa obra para tentar entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu entrar, né, por motivos aqui que eu não vou ficar citando, que não faz parte desse vídeo especificamente, tá? Então, essa literatura publicada em folhetins era importante para a apresentação também do autor para a sociedade e também por uma questão econômica, né, para o Lima Barreto, né, porque ele recebia para aquilo, ele recebia pelo aquele trabalho de criar, né, um folhetim que caísse no gosto popular e que prendesse a atenção desses espectadores, desses leitores, certo? É claro que essa literatura é interessante, né? A gente perceber que os romances originalmente, desde meados do século XIX, né, até o surgimento das rádios, do rádio, né, eles são publicados em jornais, por escritos, então eles precisam de um público leitor. A partir do advento do rádio, sobretudo nos anos 20, né, você vai ter as radionovelas. E com o advento da TV no final dos anos 60, início dos anos 70, a novela ela vai para a TV. Então, olha só como que os romances, né, vão parar na TV. Né? Então olha como que é interessante a evolução da trajetória da própria literatura com meios de difusão completamente diferentes, certo? Então, para a academia, tão criticada por Lima Barreto, o folhetim era considerado um gênero, uma tipologia, né? Um subtipo de romance menor, certo? Porém, né, quando ele vai publicar a obra mesmo, né, em livro em 1915, 4 anos depois, a obra recebeu foi pouco noticiada, tá, entre 15 e 18, até porque, como ele mesmo vai colocar nos diários dele, né, a obra dele vai ser pouco noticiada porque vai estar ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, entre 15 e 18, certo? E todos os interesses, né, os olhares do mundo estavam para a Europa, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E ele vai receber poucas impressões, né, sobre a obra dele, mas uma impressão bastante elogiosa, né, que é a do Oliveira Lima, que está aqui, né, no prefácio do livro dessa edição especificamente, né. Nessa consideração de Oliveira Lima, ele vai colocar o Triste Fim de Policarpo Quaresma como um romance quixotesco, como um Dom Quixote brasileiro, um Dom Quixote nacional, um Dom Quixote patriota, né? Que vai ter aí as suas lutas contra a nação, contra, né, as adversidades que fazem com que o Brasil não consiga dar certo, e o patriotismo, a paixão colossal do nosso Quaresma pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, pela pátria. Esse ufanismo, né, como a gente já discutiu aqui, de uma certa maneira ingênuo, que vai levar à sua morte, ao seu triste fim, certo? O nome Policarpo Quaresma, vamos lá, vamos discutir esse nome. Policarpo
quer dizer, né, se você for lá nos dicionários, né, quer dizer quem tem e produz muitos feitos. É alguém que tem e produz muitos frutos, perdão, né? Muitos frutos. Então, Policarpo é alguém que vai produzir muita coisa, vai produzir ideias, frutos muito bons, né? E que tem muitos frutos. Porém, esses frutos, em terra infértil, chamada Brasil, não vai conseguir ter, né, muito êxito, apesar, né, dele ser um cara muito produtivo, de produzir muitos frutos, ele não terá muito êxito porque o Brasil não deixa. É mais ou menos isso, né, a interpretação. E Quaresma, esse sobrenome, significa o período que está entre o Carnaval, marca da brasilidade, tempo de brasilidade, e a Páscoa. A Páscoa que retrata a trajetória de Cristo até o seu fim, até a sua morte e ressurreição. Para quem acredita que é cristão, né? Na sua ressurreição. Seria, então, Quaresma, Policarpo Quaresma, um Cristo brasileiro? Ele também, assim como Cristo, vai acabar morto, fuzilado, vai acabar com as suas cruzes. E a principal de sua cruz, né, a sua principal cruz é o próprio Brasil, certo? Ele vai acabar fuzilado. Então, olha que nome interessante, né? Cheio de nuances, cheio de ambivalências. O que são ambivalências? Ambi, dois. Valência, potências, forças. Olha como tem muitas forças contrárias só no nome, Policarpo Quaresma. Policarpo, um nome, né? A princípio positivo, e Quaresma, um atributo aí de fim, de tristeza, de fim de uma paixão de uma maneira triste e trágica, como foi a trajetória de Policarpo Quaresma. Temos aí, nessas apresentações, duas intertextualidades possíveis. Uma com Cristo, Policarpo Quaresma, outra com Dom Quixote, feita ali pelo Oliveira Lima, certo? E Policarpo Quaresma. Lima Barreto era uma figura extremamente polêmica, né? Desde o lançamento da sua primeira obra, uma obra que ele comprou ali uma briga, ele mesmo reconhece, né, que comprou uma briga com Isaías Caminha, certo? Por quê? Porque ele vai falar mal dos editores, enfim, ele trabalhava com editores, né? Ele era um escritor, ele tinha que trabalhar com editores. Ele vai falar mal, ele vai falar da questão racial, que é uma questão muito tensa no Brasil republicano, como eu já falei em vídeos anteriores. A abolição da escravidão já estava muito recente, estava no calor da hora da Primeira República, certo? Então ele vai comprar ali brigas, ele vai comprar briga com os militares, né? Ele trabalha como funcionário público administrativo dentro, né, do meio militar, certo? Então ele é uma figura muito polêmica, ele vai mexer com muitas brasas daquela sociedade, tá? Isso é muito importante. E um fato que eu quero trazer também aqui para o vídeo de hoje: o fator loucura na obra. Como que a loucura, ela perpassa tanto a obra quanto a vida de Lima Barreto, certo? Seu pai de Lima Barreto, foi parar como alienado, como louco, num hospício. O próprio Lima, em vida, né, vai ser internado num hospício. Vai ser considerado um alienado. Alienado era a maneira como o louco era chamado à época, tá? E na obra, a loucura, em Triste Fim, aparece em dois personagens. Na nossa personagem protagonista, que é o próprio Policarpo Quaresma, que após a sua primeira queda, quando ele propõe a língua portuguesa como língua
do Brasil, ele vai ser avacalhado dentro do trabalho dele, né? Ele vai ser considerado pelos vizinhos doido. Como que alguém queria trazer o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil e substituir o português? Falei errado anteriormente, né? E ele vai acabar num hospício, por ser considerado louco, por essa ideia louca ter ido parar na Assembleia Legislativa da capital, à época que era o Rio de Janeiro, onde é hoje o Palácio Pedro Ernesto, Câmara dos Vereadores, ali na Cinelândia. Certo? Então, olha que doideira, né? Ele vai ser considerado um louco e vai parar no hospício. Depois ele sai do hospício e ele vai comprar um sítio, vai tentar fazer uma revolução agrícola, né, no sítio, para provar que a terra brasileira era boa. Bom, mas essa não é a questão. Mas ele também vai ser considerado, o Policarpo Quaresma, um louco. E outra personagem muito importante que acaba ficando louca é a Ismênia, quando o seu noivo foge e ela não consegue, né, concluir o seu casamento. Ela fica louca, fica doidinha, a Ismênia. Então olha como é que a loucura perpassa a vida e a obra de Lima Barreto. A loucura é um dos subtemas mais importantes da obra de Lima Barreto. Beleza? Um outro aspecto importante que eu quero tratar nesse vídeo é entre historicidade, história, até porque aqui a gente tem momentos fundamentais da história do Brasil, que é a Revolta da Armada, e a vida também de Lima Barreto e o momento que ele está escrevendo esse livro. Tem um paralelo muito importante entre o momento que ele está escrevendo, né, o Policarpo, e o momento em que a obra passa. Tá? São dois momentos diferentes. A obra se passa na primeira década, no primeiro decênio da República Brasileira. E, sobretudo, nos primeiros anos, entre 1891 e 1893, durante o governo de Floriano Peixoto. E o Lima Barreto vai estar escrevendo num outro momento muito importante, tá? Ele vai estar escrevendo ali entre 1909 e 1911, né? 1911 especificamente, que é o momento em que vai estar tendo um confronto histórico entre Hermes da Fonseca, um militar, e Rui Barbosa, um grande intelectual, que vão disputar a presidência da República. E o retorno de Hermes da Fonseca significa o retorno dos militares ao poder, do que o Lima Barreto vai chamar de um positivismo capenga à brasileira. Até porque o positivismo para Lima Barreto já é uma influência francesa. E tudo que é estrangeiro para Lima Barreto é ruim. Então você vai ter uma associação, tá? Um atrelamento entre as figuras de Hermes da Fonseca, quando Lima está escrevendo o livro, e o Floriano Peixoto, aquele presidente militar corrupto, complicado, uma figura esdrúxula historicamente. Se tem a construção de um vilão nessa obra aqui, é o Floriano Peixoto. Nenhum outro personagem aqui é vilão nessa história, tá? Mas Floriano Peixoto, que é o único personagem histórico mesmo, né? Ele é um vilão. Então você tem uma associação de dois momentos do militarismo na República, tá? O momento que ele escreve a obra e o momento que se passa a obra anteriormente. É como se ele voltasse ao passado, né? Mas são dois momentos históricos. Então, essa relação de historicidade e obra é muito importante. E você tem um atrelamento também das figuras do Policarpo frente a Floriano Peixoto, contestando Floriano Peixoto, e por isso que ele vai acabar morrendo, e o Rui Barbosa. Rui Barbosa, enquanto intelectual, muito admirado pelo Lima Barreto. Lima Barreto que defendeu, né, a candidatura de Rui Barbosa contra Hermes da Fonseca. E o Policarpo Quaresma, que vai se confrontar pessoalmente com Floriano Peixoto, que vai chamá-lo
Floriano Peixoto vai chamar Policarpo Quaresma de um visionário. Por isso, triste fim, né, de Policarpo Quaresma. Visionário é alguém sonhador, mas todo sonhador acaba tendo uma morte, um destino ruim. Correto? Bom, e para fechar aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouco da construção dos tipos sociais na literatura realista de Lima Barreto. Se tem uma coisa que impressiona nas personagens da obra, são os tipos sociais da época, característicos, né? Essa construção típica, como se fosse, como lembra Sérgio Buarque de Holanda, né? Como se fosse, na sua avaliação sobre a obra de Lima Barreto, como se fossem tipos ideais weberianos. Claro que Lima Barreto se inspirava muito no realismo russo, né? Ele gostava muito de Dostoiévski, né? E vários autores do realismo russo. E é típico do realismo russo você ter a construção desses tipos sociais. O próprio Policarpo Quaresma é um tipo social. Ele é um nacionalista ingênuo, certo? A Olga, a sua afilhada, é uma mulher à frente do tempo. É uma mulher que desafia o seu próprio tempo, que tem uma personalidade. A Ismênia já é uma mulher típica do tempo, presa à convenção do casamento. E quando ele não se realiza, acaba louca. Né? O próprio Ricardo Coração dos Outros, né? O cara que tocava violão, que tocava modinha, era um músico do subúrbio que almejava chegar até Botafogo, morar e tocar para a elite de Botafogo, representando os tipos do subúrbio que sonhavam com a Zona Sul, né? Esse trânsito entre o subúrbio, centro e Zona Sul, que é um trânsito de ascensão social, certo? Então, os tipos sociais na obra, Triste Fim, Policarpo Quaresma, são muito importantes e podem ser cobrados pela UERJ. Tá bom, galerinha? Por hoje é isso. Vamos voltar a falar dessa obra. Um grande abraço do professor André. Cuidem-se, cuidem dos seus e retornem aqui no videozinho, deem seus likes, suas considerações, coloquem suas considerações e eu vou tentar respondê-las. Grande abraço!